Terceiro teste do Vasco da Gama na temporada, contra times maiores, os clássicos, o Vasco perdeu os três. O Vasco perdeu para o Fluminense, o Vasco perdeu para o Botafogo e o Vasco perdeu agora há pouco para o Flamengo por 2-1. O Vasco não viu a cor da bola. Gabriel Peck fez um gol lindo empatando o jogo e no final a Arrascaeta fez um belo gol e deu a vitória ao Flamengo. Aqui na minha face está a expressão de um torcedor vascaíno. Eu queria iniciar dizendo que, independente do Vasco não ter jogado nada, de Léo Matos não jogar nada, de Edmar não jogar nada, de Getúlio não jogar nada, independente disso, do Vasco ter sido inoperante na partida, eu queria dizer que o senhor Rafael Martins de Sá, que apitou o jogo, é um juiz ladrão. É um juiz ladrão. A transmissão da Rede Record dizia que ele não consultou o VAR. Entretanto, o VAR, que o responsável pelo VAR era o juiz Patrício Wallace Correia Maia, deveria obrigatoriamente chamar o árbitro e não o fez. Isso acontece porque o Vasco não tem representatividade, o Vasco se tornou um time medíocre e pequeno, administrado por uma gestão fake, uma gestão que rouba o Vasco da Gama do seu torcedor, engana o torcedor e monta times ridículos para uma temporada que só está iniciando. Independente de tudo isso, desse conjunto de fatores, o senhor, repito, Rafael Martins de Sá é um juiz ladrão. Não fez cumprir a regra e mais ainda, o senhor Patrício Wallace Correia Maia deveria ter chamado o árbitro para o VAR. Pênalti não marcado claríssimo e o Vasco foi roubado. Independente de tudo que o Vasco vive, independente do senhor Jorge Salgado ser corrupto, mercenário e mentiroso, independente do senhor Carlos Osório ser apontado na Operação Lava Jato por receptação de propina, independente de todos esses fatores, o Vasco hoje foi roubado. O Vasco não tem representação, o Vasco não tem uma administração e a imprensa passadora de pano disse que o Flamengo não tinha nada com isso, estava comemorando. Claro que tem, existe muitas coisas por trás de tudo isso e nós sabemos. Futebol carioca, o futebol brasileiro passa por um momento horroroso, um momento de corrupção e de tudo isso que a gente está vendo de ruim. Safadeza do senhor Jorge Salgado. Jorge Salgado deixou o Vasco do jeito que está. O Vasco virou saco de pancadas para o seu torcedor. Ainda existem esses torcedores passadores de pano que apoiam a safadeza de Jorge Salgado. Deveriam ter vergonha na cara, deveriam ter hombridade e dignidade para reconhecerem que estão apoiando um corrupto mercenário que afundou o Clube de Regatas Vasco da Gama. Esse é o canal Vasco Sem Filtro, eu falo a verdade. E o senhor, repito, Luiz Cláudio Regazzoni, ou melhor, Rafael Martins de Sá, que apitou o jogo, juntamente com seus auxiliares Luiz Cláudio Regazzoni e o Wallace Miller Barros Santos, em conjunto com o árbitro do VAR, Patrício Wallace Correia Maia, roubaram o Vasco. O Vasco foi roubado.